tempo de agradecer. Esta é a série de mensagens que nós estamos desenvolvendo, tentando desenvolver nesse mês de novembro. Uma série de mensagens que ela foi criada levando-se em consideração o feriado de ações de graças que acontece nos Estados Unidos toda quarta quinta-feira de novembro. Toda quarta quinta-feira de novembro, nos Estados Unidos, é um tempo em que as famílias se reúnem para estarem juntas, independente da distância que elas moram, elas se reúnem nesse feriado, e por um período no ano, nesse feriado, as famílias param para refletir reservam um dia do ano para refletir no que Deus tem dado, no que Deus tem feito. Elas estão para pensar que teve todo um ano que Deus preparou, agiu, fez, e agora nós podemos parar para agradecer a Deus o que Ele fez até aqui. E foi pensando nesse feriado de ações de graças que nós criamos essa série, É Tempo de Agradecer. E da mesma forma, nós esperamos que nesse mês de novembro, aqui na Aliança de Vista Verde, nós também possamos parar e nos motivos que nós temos para agradecer a Deus. Você tem motivos para agradecer a Deus? Você consegue, em frações de segundos, olhar para o seu ano, janeiro, fevereiro, março, blá, 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 e pensar o que tem acontecido até aqui? E como você pode agradecer a Deus pelo que tem acontecido até aqui? Essa vai ser a nossa tentativa nesse mês. Eu quero que a cada mensagem, a cada tema, nós possamos refletir nos motivos que nós temos para agradecer a Deus. Essa série está sendo desenvolvida sobre o livro de Malaquias. Nós estamos estudando o livro de Malaquias nesse mês, e o livro de Malaquias vai ser a base desta série, porque nós vimos na semana passada que Malaquias foi escrito em 433 a.C., ou seja, faz muito tempo. Mas mesmo numa civilização tão antiga, mesmo tendo sido o livro escrito por um público tão ultrapassado e anterior aos nossos tempos, nós vimos o quanto que existiam similaridades entre nós, nos nossos dias. Então, eu creio que nós podemos aprender com aquele povo, talvez o que não fazer, para ser grato a Deus. Aprendemos na semana passada que o livro de Malaquias, ele é desenvolvido em forma de diálogo. Deus faz uma afirmação, o povo questiona essa afirmação de Deus, e aí então Deus responde ao questionamento do povo através da mensagem de Malaquias. Durante essa série, a cada semana, diante dos questionamentos que o povo faz para Deus, a minha intenção é que ao invés da gente questionar Deus também, possamos fazer diferente daquele povo. Ao invés de questionar, possamos agradecer a Deus a cada semana por cada tema que for trabalhado. Na semana passada, nós vimos que Deus fazendo uma afirmação. A afirmação de Deus na semana passada foi: eu sempre os amei. Essa foi a afirmação que Deus fez para aquele povo que nós vimos semana passada. A declaração: Deus disse, eu te amo vocês. E o povo falou: mas é mesmo, Deus? Cadê as suas provas? Prova-nos que o Senhor nos ama. E Deus, mesmo não precisando provar, ainda assim Ele provou. E Ele prova através da eleição. Ele diz que a grande prova de amor dele é o fato de ter escolhido determinadas pessoas para amar. Eu não sei se o povo da época de Malaquias compreendeu, mas nós compreendemos, porque nós entendemos que o grande eu te amo você de Deus foi crucificado na cruz. Jesus Cristo é a única e última prova de amor de Deus por cada um de nós. Jesus Cristo é a grande declaração: eu te amo você de Deus. É a maneira como Deus provou o seu amor para nós. E aí então na semana passada, diante disso, nós fomos inspirados a agradecer a Deus pelo amor que nos alcançou, por esse amor que nós não merecíamos, como cantamos hoje, mas que Deus mesmo assim escolheu nos amar. E só para reforçar, a declaração ainda está de pé. Deus continua te amando. Deus continua querendo fazer parte da sua vida. Deus continua querendo preencher toda a sua vida com o amor dele.
Hoje nós vamos parar para pensar e agradecer a Deus pela nossa fé, pelo fato de termos uma fé. Vamos nessa manhã agradecer porque Deus nos deu uma fé e através dessa fé nós somos inseridos e fazemos parte de uma comunidade de fé. Eu quero junto com vocês nessa manhã refletir sobre a fé que nós temos e agradecer a Deus por poder expressar essa fé. Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas em muitos países do mundo, muitas pessoas não podem expressar a sua fé. Milhares e milhares de pessoas do mundo dariam tudo o que elas tinham só para estar sentado do seu lado e ter uma Bíblia igualzinha à sua. Isso só já deveria ser grande motivo de gratidão a Deus. Já seria motivo suficiente para agradecermos a Deus por nessa manhã podermos sair da nossa casa, entrarmos em um prédio sem medo de que alguém vai chegar com metralhadoras e tudo mais. Vamos agradecer a Deus nessa manhã pela nossa fé, por fazer parte de uma comunidade de fé. Thanksgiving é tempo de agradecer pela nossa fé. E para refletir nesse tema, para permitir que Deus nos inspire sobre dar graças a Ele pela nossa fé, eu peço que você me acompanhe na leitura de Malaquias, capítulo 1, perdão. Malaquias só tem 4 capítulos, tá, gente? Na minha Bíblia também. É capítulo 1, não me confundam. Malaquias 1, versículos de 6 a 14. Malaquias está ali antes de Mateus, é o último livro do Antigo Testamento, depois de Zacarias. Thanksgiving é tempo de agradecer a Deus pela nossa fé. Vamos descobrir nessa manhã de que forma, através de Malaquias capítulo 1, versículos de 6 a 14. Dessa forma Deus quer falar conosco nessa manhã em nome de Jesus. Senhor, o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. E aí Deus pergunta: se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8 diz: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com este tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Presta atenção no versículo 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não aceitarei as suas ofertas. Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é impura e que a comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, pergunta a Deus: deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor.
do Senhor, versículo 14. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Até aqui. Na semana passada, o período que o profeta Malaquias viveu, aquele período do século IV a.C., foi um período muito frio do ponto de vista espiritual, porque nós aprendemos na semana passada que as pessoas iam ao culto, mas o culto não entrava em suas vidas, não fazia parte da sua vida diária. O culto não passava de mera obrigação ou mero formalismo, meros rituais formais. Não eram cultos que traziam transformação de vida, eram cultos que preenchiam compromissos de uma semana, de uma agenda. E aí por isso então o povo estava apenas indo ao culto, mas não estava sendo envolvido pelo culto, transformados, motivados pelo culto. O culto era o grande centro da adoração a Deus naquela época, mas as pessoas não estavam adorando a Deus como Deus queria ser adorado. Pessoas estavam simplesmente cumprindo uma rotina. Aliás, por falar em adoração, eu quero fazer nessa hora duas perguntas para tentar te jogar para dentro do texto. Eu quero fazer duas perguntas que vão ser um pouco difíceis de compreender talvez, mas deixa eu completar meu raciocínio para você poder montar esse quebra-cabeça e entender. Eu quero te fazer duas perguntas para que você possa entender o que está acontecendo no livro do profeta Malaquias, o que Malaquias está tentando dizer, o que está sendo tratado nesse texto que nós lemos. Primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é a seguinte: por que você vem ao culto hoje? Pergunta óbvia, mas por alguns segundos pare para pensar quais foram as suas motivações nesta manhã. Você estava lá na sua casa, você acordou bonito, que só você acorda, você levantou, talvez com os pássaros entrando na sua janela, levantando a sua coberta, com o café da manhã, na cama, ou depois da semana passada, numa declaração de amor em pública, tinha que ter café na cama. Se não teve, vem falar comigo depois do culto. Você acordou feliz da vida, você hoje estava lá na sua casa, você tomou banho para vir cheirosinho, você se preparou para esse momento. E o que você pensou nesse processo de acordar, se preparar, entrar no carro ou em alguma condução e chegar até aqui? Quais foram as suas motivações? Quais foram os seus pensamentos da sua casa até aqui? Você pensou assim: hoje eu vou no culto para... Suas motivações pensadas, racionais, intencionais de vir até aqui. Você pensou algo antes de vir até aqui? Ou simplesmente você veio porque você é adepto daquela canção Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu, e toda semana você faz isso, então não precisa pensar, está no automático já. Por que você veio ao culto hoje? Segunda pergunta para te jogar para dentro do texto, para você poder entender o que Malaquias está tentando tratar aqui. Tenta imaginar a cena, você chega, todo preparado, bonito, cheirosinho, tal, feliz da vida, cheio de boas intenções na cabeça, só que aí você chega, está tudo fechado, com faixas interditando. Você estranha, até fica chateado, poxa, meu líder nem me avisou, hein, podia, dar um toque, que líder esse o meu, hein. Mas você teve algum motivo. Aí você chega na sua casa, você liga para o seu líder e fala: viu, cheguei na igreja, estava tudo fechado. O que aconteceu? Por que estava tudo fechado? E aí você descobre que Deus tinha dito que a forma como Ele queria ser cultuado naquele domingo era de portas fechadas e de templo vazio, com ninguém aqui dentro. Isso faz sentido para você? Seus pensamentos sobre isso, se você soubesse que a melhor forma que poderíamos adorar a Deus, ou a forma como Deus quer ser adorado neste domingo, é de portas fechadas e sem ninguém aqui dentro. Pensaria sobre isso? Qual seria a compreensão
ou a dedução que você teria disso? Essas perguntas, por conta do que está escrito no versículo 10. Uma ação de Deus, um suspiro de Deus. Obrigado. Deus fala no versículo 10. É um suspiro. Como se fosse uma angústia. Onde vocês fechassem as portas do templo. Se algum de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor, e não aceitarei as suas ofertas. Aqui está o problema central da perícope que nós estamos estudando nesta manhã. Aqui está o grande problema do texto e do contexto histórico que nós estamos aprendendo nesta manhã. Porque, em outras palavras, Deus está dizendo que a melhor forma de culto, vocês querem me cultuar? A melhor coisa que vocês podem fazer é não fazer. Querem realmente alegrar meu coração? Então não façam nada, por favor. Não entrem. Deixem as portas fechadas. Não façam nada. Sentido para você? A melhor forma de cultuarmos a Deus seria não cultuando. Estranho isso. Por que Deus se agradaria mais com um templo de portas fechadas do que com um templo funcionando normalmente? Por que Deus fez uma declaração tão pesada como essa? Para que pudéssemos entender essa declaração e esse desejo de Deus de que as portas não fossem abertas, que o templo não estivesse funcionando, para explicar para este povo essa declaração, Deus faz uso de algumas figuras humanas, alguns papéis humanos, para que o povo pudesse entender aquilo que ele estava falando. E a primeira figura que Deus faz menção para que o povo possa entender é a figura paterna, é a figura do pai. Deus fala no versículo 6, o filho honra seu pai. Deus faz um questionamento, Deus lembra as pessoas de que todo pai é digno de ser honrado. Aliás, Êxodo capítulo 20, versículo 12, contém os 10 mandamentos, e um dos mandamentos, honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha longos dias na terra. Eu vou falar para um israelita daquela época sobre a honra aos pais. Talvez hoje é um pouco sem sentido, talvez isso, mas naquela época, todo mundo sabia que tinha que honrar pai e mãe. Todo mundo tinha esse peso e essa responsabilidade de honrar os pais. Então, quando você fala da figura paterna, automaticamente na mente de um israelita daquela época, vinha a questão do referencial de proteção, provisão, cuidado e autoridade. Você não precisava falar sobre honra aos pais, você tem que honrar seus pais, porque isso era natural para eles, isso era normal, isso era o básico. Fala de Deus, no versículo 6, eu tenho a impressão de que Deus não estava sendo honrado. Porque ele questiona o povo da seguinte forma: se eles honravam os pais deles, chamavam de pai, aonde estava a honra que lhe era devida? Só para a gente acrescentar algo à nossa reflexão sobre honra, o dicionário diz que honra, tem 3 definições de honra no dicionário: sentimento de dever, dar dignidade e justiça. Segunda definição de honra: conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Tem a ver com dignidade, honradez, retidão. Mas olha a terceira definição que o dicionário dá sobre honra: manifestação de apreço ou de homenagem a alguém. Isso está ligado à distinção, à graça, a privilégio. Me parece, pela declaração de Deus no versículo 6, que aquele povo não estava tendo uma manifestação de apreço e o desejo de honrar e homenagear a Deus com essa honra pelos conjuntos de qualidades que o faziam merecedor de reconhecimento e honra.
Essa é a primeira figura que Deus se compara. Vocês honram seu pai de vocês? Você honra seu pai? Se você honra seu pai e você me chama de pai, cadê a minha honra? Cadê a honra que me é devida? Essa é a primeira figura que Deus trata nesse texto. A segunda figura que Deus trata nesse texto é a figura do Senhor. E mais diretamente, o Senhor de escravos. Nós estamos falando de uma sociedade, uma cultura que vivia e que tinha consciência da escravidão. Todo mundo sabia o papel de um escravo e de um senhor de escravos. Todo mundo conhecia os direitos de um senhor e de um escravo, se é que escravo tinha direitos. E era muito claro para os israelitas que um pai tinha que ser honrado. Tanto como era claro para os israelitas que um senhor tem que ser temido. Porque a vida e a morte de um escravo estavam nas mãos do seu dono. Isso era a compreensão comum dos israelitas. Dentro dessa cultura de escravidão, ninguém tinha dúvidas do papel, da função e dos direitos de um escravo. Todo mundo sabia, inclusive os próprios escravos, que escravo não tem vontade própria. Escravo não pode dizer, vou aqui ou vou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É escravo. Escravo não tem vontade própria. Todo escravo tinha a compreensão de que ele tinha um dono e que o seu dono fazia com a sua vida aquilo que ele queria. Isso era uma compreensão natural desta época. E aí Deus questiona, bom, se os senhores de escravo desse tempo presente são temidos e respeitados, aonde está o temor que me é devido? Se eu sou o Senhor, vocês me chamam de Senhor. A comparação para vocês me chamar de Senhor é o Senhor de escravos. Se vocês me chamam de Senhor, o amor que vocês me devem. Sou o Senhor. E vocês sabem que a vida de um escravo pertence ao seu Senhor, ao temor que vocês me devem. Essa é a segunda figura que Deus usa para expressar os seus sentimentos. E a terceira figura que Deus usa para expressar os seus sentimentos é a figura do governante. Deus fala para os israelitas daquela época, no versículo 8, pensem nos governantes, pensem nas pessoas que governam vocês. Naquela época era comum você levar um presente para o governante, não só para agradá-lo, mas também como para obter a sua atenção e o seu favor. Então, se você queria uma audiência com o governante, você preparava e separava o melhor presente que você tinha. E você levava para o governante. Porque governante, a gente há de convir, são pessoas importantes. Você não vai aparecer diante de um governante de qualquer jeito, de mão vazia, porque governante é alguém importante. Se você quer ser atendido, se você quer ser ouvido, se você quer agradar principalmente um governante, que é alguém tão importante, você não pode dar qualquer coisa, você vai dar o seu melhor. E Deus fala justamente isso, e é verdade. Para o governante vocês dão o melhor, não dão? Claro. Por quê? Porque o governante é alguém importante. Pois bem, se para o governante vocês dão o melhor, por que para mim vocês estão dando aquilo que lhe sobra? O governante, que é uma pessoa importante, digna de reconhecimento, digna de reverência, vocês dão o que vocês têm de melhor, porque vocês estão me dando o que sobra. Aliás, vocês estão me dando o que ninguém aceitaria. Nem o governante, nem ninguém. O que não serve para ninguém, dá para Deus. Quem quer? Mas acho que para Deus serve. No versículo 8, tente oferecê-los de presente ao governador, animais doentes, aleijados. Será que ele vai se agradar de vocês? Será que ele vai atender vocês? Ele vai receber vocês? Seja bem-vindo com essa sobra que você me traz? Pergunta o Senhor no versículo 6, no versículo 8. O que Deus está perguntando no versículo 8 é o seguinte: quem é mais digno de honra? Eu ou o governante? Quem merece o melhor presente? Eu ou o governante? Quem vocês temem e respeitam mais? Eu
ou o governante? E é claro que a resposta é óbvia. Se eu perguntasse para qualquer um aqui, quem vocês amam mais? Deus ou o prefeito de São José? Quem que merece o melhor presente seu? Deus ou o prefeito de São José? Se eu perguntasse essa manhã assim para vocês, quem vocês respeitam mais? Deus ou a Dilma? A resposta seria óbvia. Claro que é Deus, Wilson, mas você ainda pergunta, isso é muito óbvio. É claro que Deus é mais importante do que qualquer prefeito, presidente, governador, rei, porque Ele é o rei do universo. É claro que Ele é mais importante. Nem sempre o óbvio é seguido de algo prático. Óbvio que Deus é mais importante do que tudo. É mais importante que tudo. Vocês estão dando a mim algo que vocês não dariam para o governante, pergunta a Deus no versículo 8. É muito óbvio isso, claro que Deus é mais importante, mas será que Ele ficaria feliz e satisfeito com vocês, com o que vocês estão oferecendo para mim? Claro que Deus, Ele é mais digno de maiores honrarias do que qualquer governante. Mas será que o governante de vocês, na época de Malaquias, Deus está perguntando, será que Ele o receberia na sua sala para atendê-lo por conta daquilo que você está trazendo para Ele? E o que nós estamos desenvolvendo nesta manhã, percebam que nós estamos desenvolvendo nesta manhã, ele está sendo desenvolvido em cima de 2 pilares. O primeiro deles, quem Deus é? Qual é a sua compreensão de Deus? Quem Deus é para você? E o segundo pilar que está sendo desenvolvido aqui nesta manhã é o que se deve dar para Ele. Porque a sua oferta para Deus, ela não está vinculada àquilo que você acha que tem que dar. A sua oferta para Deus, ela é vinculada à sua compreensão daquilo que Deus é e merece. O nosso culto a Deus, ele não é determinado por achismos. Eu acho que Deus gosta dessa música. Eu acho que Deus gosta desse tipo de situação. Eu acho que Deus gosta deste dia. Não é por achismos. O culto a Deus é determinado por aquilo que Deus, da maneira que Deus quer ser cultuado. Quem determina como Deus deve ser cultuado é o próprio Deus. Nosso diálogo dessa manhã é baseado em 2 pilares: a compreensão que nós temos de Deus e sobre o que devemos dar a Deus diante dessa nossa compreensão. Só que até esse ponto aqui, até aqui alguém pode pensar, mas Deus está sendo muito duro, porque, poxa, que mal tem você está dando pelo menos alguma coisa para Deus. E aliviar um pouquinho, né? Porque, poxa, a vida é tão corrida, existem tantas demandas, tantas necessidades, está tão difícil. Estão aqui, gente, para concluir, não está exigindo daquele povo mais do que eles poderiam oferecer. A grande questão aqui sobre culto é que Deus não está exigindo mais do que aquilo que eles se comprometeram a fazer. Olha o que diz o versículo 14: maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e mesmo tendo e prometendo, depois disso, ele oferece um animal defeituoso. Não está pedindo algo que as pessoas não tinham para oferecer. Não está pedindo algo que as pessoas não se comprometeram a fazer. Trabalhando dentro das condições de cada pessoa, dentro do compromisso de cada pessoa. E essa é a forma de culto que está sendo trabalhada aqui. O que você pode e com o que você se comprometeu. Deus diz para o povo que prefere as portas fechadas, porque os filhos têm honrado os pais, mas a nação não tem feito o mesmo ou com maior intensidade em relação a Deus. Deus fala: fechem as portas, não entre mais nesse lugar, porque os servos, os escravos, eles temem aos seus senhores, mas a nação não me teme e não me reverencia da mesma forma ou com maior intensidade. Sabe por que Deus queria que as portas fossem fechadas naquele tempo? Sabe por que Deus queria que o culto fosse um culto sem pessoas? Porque Deus fala
que as pessoas daquela época, de uma maneira geral, elas davam para Deus aquilo que lhes sobrava, e não que Deus se agradava. Elas davam para Deus aquilo que nem o governador aceitaria, mas Deus tinha que aceitar. O texto dessa manhã, o nosso tema dessa manhã é culto. O culto a Deus, como cultuar a Deus, como devemos cultuar a Deus. E quando a gente fala de culto, o que está ligado aqui é o que se oferece para Deus em reconhecimento àquilo que Ele é. Significa cultuar a Deus, reconhecer quem Ele é. E de que maneira nós reconhecemos? Bom, existem várias. Na época de Malaquias, as pessoas reconheciam quem Deus era através de sacrifícios. Elas levavam animais até o templo, e esses animais eram a forma que elas tinham de cultuar a Deus. Porque Deus está falando, Deus desta maneira determinou. Só que na época de Malaquias, Deus está fazendo uma séria acusação contra aquele povo, porque aquele povo estava oferecendo para Deus animais que ninguém queria, animais que foram mortos por animais selvagens, animais defeituosos, animais que não serviam para nada. Isso era uma expressão daquilo que eles compreendiam de Deus, do que sentiam de Deus, da maneira que eles queriam se envolver e ser envolvidos por Deus, no culto. É claro que essa realidade no nosso dia, nos nossos dias, falando de hoje, é algo que não faz muito sentido, porque nós não trazemos animais para serem sacrificados aqui. Espero que ninguém tenha trazido. Se trouxe, leva para casa de volta. Porque nos nossos dias, nós não sacrificamos animais. Vocês podem ver que não tem um altar aqui, para sacrificar animais. Mas nesses dias, nós também temos a nossa forma de culto. Nós também temos a nossa forma de reconhecer quem Deus é. Nós também temos a nossa forma de adorar a Deus. Sacrifícios não são mais necessários. Sabe por quê? Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo, da mesma forma, você nasce e morre uma vez, depois disso vem o juízo. Da mesma forma, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, mas não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Cristo foi o sacrifício perfeito para tirar os nossos pecados. Tínhamos pecados. Nós precisávamos oferecer um sacrifício para Deus se fosse no sistema do Antigo Testamento. Mas mesmo nós temos pecado, quem providenciou o sacrifício foi Deus, ao enviar Jesus para morrer por nossos pecados. Jesus é o único sacrifício que Deus aceita para tirar pecados. Não são peregrinações, não são votos, não são religiosidade. O único sacrifício que tira pecado é o sacrifício de Jesus. Já foi oferecido uma única vez. Jesus não precisa morrer a cada um de nossos pecados. Ele morreu de uma vez por todas, para todo aquele que crê nesse sacrifício, o recebe como o Senhor e Salvador, possa ser perdoado. O sacrifício já foi realizado. Jesus morreu por nós. Nós não paramos de pecar, mas o sacrifício já foi feito. E Ele é suficiente para nos conceder perdão e vida eterna. Agora, pensem nesse sacrifício. Semana passada nós agradecemos por esse sacrifício, nós agradecemos por esse amor. Pense nesse sacrifício. Olhem a grandeza e o valor desse sacrifício. Deus ofereceu o que Ele tinha de melhor, não o que lhe sobrava. Deus deu tudo o que Ele tinha. Deus deu o melhor, aquilo que Ele tinha de mais precioso, único, singular. Foi o que Ele deu em sacrifício por nossas vidas. A pergunta que a gente tem que responder, diante do sacrifício desta grandeza, é o que nós temos dado para Deus. Deus nos deu o melhor, mas o que nós temos dado para Deus? O melhor que Ele tinha, e nós, o que nós temos dado para Deus? O nosso melhor? Ou aquilo que nos sobra? Ou simplesmente nada? E eu quero bem claro uma coisa, para você não ter dúvida. Se você tiver dúvida, você ouve a mensagem durante a semana de novo. Trata aqui numa questão de barganha.
Deus me deu o melhor que Ele tinha, então eu vou dar algo equivalente, e aí a gente está quites. A questão não é barganha, não é um balcão de negócios aqui. A grande questão é que Jesus morreu e pagou o preço aos pecados. Nós não podemos fazer nada por isso. Só Jesus poderia. Mas aquilo que nós fazemos não é uma troca, mas é uma demonstração de gratidão. Olhamos e falamos, Deus nos deu o melhor. O que nós temos dado não é por troca, é por reconhecimento. É por gratidão aquilo que Deus tem feito. Jesus morreu no nosso lugar. Como nós temos expressado essa gratidão? Algum tempo atrás eu estava evangelizando uma pessoa, estava compartilhando sobre Jesus. Eu falei, Jesus morreu por seus pecados. E a pessoa me falou uma coisa que interrompeu a conversa naquela hora. Eu fiquei sem reação. Os 5 anos de teologia não me ajudaram a responder isso. Jesus morreu por você, pelos seus pecados, para que você pudesse ter vida eterna. A pessoa me disse assim, mas eu não pedi nem para ninguém morrer por mim. Para ninguém fazer nada por mim. Então eu não devo nada para ninguém. Naquela hora eu fiquei sem reação, minha conversa acabou, eu falei, obrigado, tô indo. A gente ouve que alguém morreu por nós e você diz, eu não pedi, não vai nada para falar. E depois disso? Nós estamos tratando essa manhã, não é sobre o que podemos dar em troca por esse sacrifício, mas é o que nós temos dado em reconhecimento e gratidão a esse sacrifício. No Deus coloca figuras humanas e pergunta, se vocês me chamam de pai, alguém aqui já chamou Deus de pai alguma vez? Se você Jesus ensinou isso, Pai nosso está no céu, chamem Deus de pai. Se você alguma vez chamou Deus de pai, a pergunta que nos é feita pelo texto é, se você me chama de pai, como você tem me honrado nos seus cultos? Como honrado na sua vida? Se me chama de pai, pai é digno de honra, como que você tem me honrado? Conta para mim. Vocês me chamam de Senhor, pensando no sistema da escravidão, do escravo que não tem direitos, que a vida dele pertence a outro. Se vocês me chamam, alguém já chamou Deus de Senhor alguma vez? Para vocês que já chamaram Deus de Senhor, como você tem me respeitado nos seus cultos? Como é que a sua vida expressa e representa esse senhorio? Que alguma vez já chamou Deus de rei? Se você um dia já reconheceu Deus como um rei, como alguém que está acima de todos e todos na história e no universo, a pergunta para você é, o que vocês estão me oferecendo dos seus recursos, do seu tempo e da sua disposição? Aquilo que nós oferecemos para Deus é uma expressão da nossa gratidão. E o que fica mais marcante para mim, como nós vimos no versículo 14, é que Deus estava pedindo para aquele povo, e por que não dizer para nós também, não algo que nós não podemos oferecer. O que pede é algo dentro de nossas condições e algo com o qual nós nos comprometemos. Está na sua vida. Tenta pensar na sua vida antes de você fazer parte de uma comunidade de fé. Você que já faz parte de uma comunidade de fé há algum tempo. Pensa na sua vida antes de você fazer parte de uma comunidade de fé. Como é que era a sua vida? Alguém se lembra aqui? Pensa na sua vida antes de você se entregar a Jesus e receber a sua salvação. Lembrar como era a sua vida antes de você ter um encontro marcante com Jesus? Pensa na sua vida antes de Deus e tudo Deus fez de lá para cá. Pense pessoas que você conhece agora que não tiveram a oportunidade de ter o que você teve. Um encontro com Deus, conhecer e compreender sobre a salvação, ser inserido numa comunidade de fé. Ouvimos essa mensagem pensando e perguntando o quanto nós somos gratos a Deus por isso. O quanto nós somos gratos a Deus pela fé que Ele nos deu. O quanto nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez em nossas vidas. Você é grato a Deus por fazer parte dessa igreja? Nós acabamos de fazer uma série de mensagens sobre essa igreja. O quanto você é grato a Deus por essa igreja?
Quantas vezes na sua semana você agradece a Deus pelos líderes que Ele colocou na sua vida? Aliás, você já falou alguma vez, obrigado. Obrigado por você estar liderando a minha vida. Obrigado por você estar me conduzindo. Obrigado pelo incentivo, pelas orações. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você agradeceu os seus líderes? A última vez que você agradeceu a Deus, que você se atentou para a importância desse sacrifício e falou, Jesus, obrigado por ter me salvado. Vou dar uma última pergunta. Como essa gratidão sua a Deus, ela tem sido demonstrada através do tempo que você tem dado a Ele, dos recursos